Tradução e explicação da aula do Rav Merelial sobre Messias falsos. הפכנו להיות נבובים שרצים אחרי צללים, וזה מה שהיה כל הדורות, שחיפשו אנשים פתרונות קלים ורצו את המשיח בערכם. הרמב"ם כותב בהלכות מלכים פרק... O Rav já começa explicando que, no geral, desde que o mundo é mundo, todos procuram por resoluções fáceis, rápidas, assim como explicado no vídeo anterior, na introdução, que é receber uma bênção, botar um nome na parede e tudo mudar, vestir uma roupa com uma cor específica ou pintar a sala de uma cor, pronto, todos os problemas acabaram, agora só bênçãos. E ele fala que essa é a origem de muitos problemas. E agora ele vai trazer a explicação do Rambam. למה אנחנו מחכים למשיח? Para que estamos esperando pelo Messias? Vamos ver o que o Rambam ensina. לא כדי שיהיה לנו טוב ונאכל ונשתה ונקייף. Não é para que seja para nós mesmos, bom, gostoso, prazeroso, os problemas sumiram, agora é só prazer, só coisa boa. אני קורא רמב"ם, התהוו חכמים ונביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו על העולם ולא כדי שירדו בעקום, ירדו מלשון מרדות, שאנחנו נהיה תקיפים. Não é só para que a gente possa controlar e comandar e acabar com a idolatria no mundo e tá o nome de Deus sendo revelado de modo absoluto, não por essa vontade de querer controlar os inimigos, não tem a ver com isso. ולא כדי שינסו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אז למה כן מחכים למשיח? Não é para comer, beber e ficar feliz, ficar alegre, os problemas desaparecerem e conseguir destruir os nossos inimigos. Esse não é o objetivo final. Esse não é o objetivo final. כדי שיהיו פנויים בתורה, לעסוק בחוכמה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. Para que tenhamos tranquilidade de conseguir sentar e lá socoba a Torá, que é sentar e se ocupar de Torá, estudar a Torá, conseguir, porque através da Torá a gente consegue se conectar com Deus, através da sabedoria a gente se conecta com Deus, através do estudo, do cumprimento das mitzvot, dos preceitos que a Hashem nos ordena, e o cumprimento deles, é isso que nos conecta com Deus. Então, todo o objetivo da criação é que a gente se conecte com Deus. E tudo isso que vem de fora, que a gente falou bastante, para quem não pegou a primeira parte, eu vou deixar o link na descrição da primeira parte, porque aqui você vai ficar um pouco perdido se já chegar logo direto na segunda. E toda essa dificuldade que acontece hoje em dia, de ter que trabalhar, ter que comprar, sustentar, pagar aluguel, e tudo, nada é infinito aqui. Tudo tem que se alimentar, tudo tem que consertar. A Hashem assim decidiu para que, de acordo com o mundo, o sistema, como ele funciona, que isso seja saudável para o ser humano. Porque se tudo tivesse bom, o problema viria. Qual que é o problema? O ser humano, quando ele está muito tempo à toa, quando está tudo dando certo, está com dinheiro sobrando, ele vai se ocupar com o que não tem importância. Agora, quando a coisa está apertada, ele vai gritar para Deus, se conectar com Deus. Assim aconteceu na geração do dilúvio. Estava tudo bem antigamente, não tinha 4 estações, a criação era diferente, seres humanos tinham poderes absurdos, como o próprio controle da criação, quando chovia, quando não, através de forças ocultas e tudo que eles tinham poder. E por isso, quando Noé veio e ameaçou de destruir o mundo, eles disseram que não, nós controlamos a criação, a gente decide quando chove e quando para de chover, quando faz sol, quando para de fazer. Qual o tipo de fruto que a gente quer, a gente faz aqui um trabalho especial e a árvore dá esses frutos de modo rápido, a gente consegue aquilo para fazer vinho, fazer comida, fazer coisas específicas. Então tinha um controle total da criação na mão. E o que esse controle causou? A destruição, a perseguição pelos desejos do coração de modo ilimitado. E Deus falou, bom, para isso eu não criei o mundo, eu vou destruir ele todo. E acontecer toda a modificação do mundo de modo absurdo, de modo absoluto, de modo completo. E hoje em dia a gente percebe que tudo fica muito mais difícil. E esse é o motivo, porque se o homem estiver à toa, ele vai atrás dos desejos do coração de modo automático. Enquanto ele tem uma carga sobre si, ele tem o trabalho, responsabilidade, isso faz ele se focar, faz ele se direcionar para o caminho que vai levar ele para a conexão de Deus, com Deus, ou de certa forma para uma contribuição para o mundo, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço, com a sua produção, ou com o seu bom prestamento de serviço. Ou seja, através disso que a gente vai poder sentar, estudar a Torá, se conectar com Deus, a gente vai conseguir ter o mérito de ir para o mundo vindouro. Tranquilidade mental. Paz, silêncio,
sem ninguém vir falar, vai, me ajuda, vem, você precisa trabalhar para comprar tal coisa. Você precisa, sabe, pagar a escola dos seus filhos, pagar, sabe, todo tipo de coisa que você tem que pagar e todo mundo tá te cobrando em volta de você. E você não tem tempo praticamente para ficar ter uma tranquilidade mental para estudar. Poucos são os casos de pessoas que têm essa possibilidade. Mas, de modo geral, é algo que é uma luta que a pessoa tem que estar ali, tá lutando contra uma inclinação para que ele consiga sentar e estudar. Não é fácil. Hoje em dia tudo se facilitou muito através da tecnologia, né? Você pode, enquanto está dirigindo, ou então viajando de ônibus, ou andando na sua, né, para chegar aqui e voltar ali, você pode colocar o seu fone e escutar uma aula de Torá. Então hoje em dia ficou muito mais facilitado sobre esse aspecto. כדי לעסוק בתורה, ועל ידי עסק התורה, תיקון המידות, תיקון המעשים, לזכות לחיי עולם הבא. Então, através do conserto dos próprios atos, do conserto dos seus traços de caráter e o estudo da Torá em si, isso vai te conectar com o mundo vindouro. זאת אומרת שהעולם הזה פרוזדור, העולם הבא טרקלין. Isso significa que esse mundo é um corredor e o próximo mundo, que o Olam Abá, na verdade a tradução é Olam Mundo Abá, próximo mundo. É mundo vindouro, que assim no final traduziram, é algo que eu não conheço o significado. Mas aqui o Rav explicou, esse mundo é um corredor e o salão principal, que a gente vai ser recepcionado pelo rei, e o salão de festas, vamos dizer assim, é o Olam Abá, é o mundo vindouro. Aqui a gente está só no corredor antes de chegar no salão. ככל שתתקן את עצמך יותר בפרוזדור, Quanto mais você se consertar no corredor e se preparar para a entrada no salão, על ידי תורה, מעשים טובים, תיקון המידות, através do estudo da Torá, atos de bondade e lapidar traços de caráter, מינימום עוונות, fazer o mínimo de transgressão que a pessoa conseguir, né? Não transgredir. אז אתה נכנס לטרקלין יותר משובח. Então, assim, você vai chegar no salão de um modo ainda mais elevado. ככל שאתה תתרשל יותר ותתעסק בלכבות שריפות כל החיים, E enquanto a pessoa está se conectando com transgressões geram consequência das transgressões, que são mais dificuldade, mais trabalho, mais perturbações mentais. Isso vai dificultar ainda mais essa elevação de si, essa santificação e purificação de si, e você vai chegar no salão principal como? Você só procura todo tipo de problema, só fica nesse embate, nessa luta com os seus próprios obstáculos que você coloca na sua frente. יהיה לך פחות זמן כדי להיכנס E tudo isso vai te deixar com menos tempo ainda de estudar e se conectar e cumprir as mitzvot e fazer o tikkun hamidot, o lapidar traços de caráter, para chegar no nível mais elevado. Ou seja, você vai se atrasar ainda mais para sua preparação e a sua purificação para chegar no salão principal. להכין לך צידה שעל ידו תוכל להיכנס לטרקלין יותר משובח. זאת אומרת, האינדיקטור שלנו בחיים, היסוד שקט. Então, o indicador principal que temos na vida é quanta tranquilidade temos de sentar e estudar. Quanto mais distúrbio, mais dificuldade a gente tiver de sentar para abrir, quer dizer que a gente está transgredindo. Se a gente está transgredindo, a gente tem que fazer todo esse trabalho, estudar bastante Torá para entender qual que é o problema. E depois conseguir estudar Torá. E ter esse sheket que o Rav falou, e ter esse silêncio, essa tranquilidade, sabe? Não ter todo tipo de pedidos. Não, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo. Mas eu quero sentar e estudar. O que eu vou fazer? A gente vai morar na rua? Sei lá, então você vai ser demitido se você não fizer tal tarefa e tal tarefa? Ou seja, você entra em lugares, você toma um checkmate, você não pode fazer. Ah, mas eu quero estar aqui, mas se eu estiver aqui, eu vou tomar um checkmate em outro lugar. Tanto estando aqui. Então eu tenho que sair fora e fazer outra coisa. Agora, fala o principal objetivo e o que gera essas cobranças? Justamente as transgressões. Está conectado com tudo que é vão e vazio. Está conectado com futebol, jogo disso, jogo daquilo, jogo de computador, jogo de televisão. Tudo que você possa imaginar que é vão e vazio não vai te conectar com nada de verdade. Tudo isso vai gerar vai girar essas engrenagens de trazer sobre você o quê? Toda a obrigação desse mundo. Inclusive eu vou trazer uma Mishnah do Pirkei Avot da ética dos pais sobre esse assunto. Lá estamos, capítulo 3, Mishnah 5. Rabi Nehuniah ben Akana dizia: todo aquele que aceita sobre si o jugo da Torá, quer dizer, ele vai aceitar tudo que a Torá manda de você fazer,
você pegar todo esse jugo, essa responsabilidade, receber sobre si e fazer o melhor possível, qual que é a consequência? Tem retirado de si o jugo do governo. Ou seja, o governo vai querer o quê? Que você pague impostos. Isso também vem simbolizar a parte do trabalho. Vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar a casa, vai ter todo tipo de cobrança por todos os lados. Jugo do governo quer dizer cobrança por todos os lados. E jugo das preocupações de sustento. Em contrapartida, ou seja, quem recebe a responsabilidade da Torá é retirado sobre ele o jugo de todas as preocupações de sustento, de todas as cobranças. Milagrosamente. E todo aquele que tira de si o jugo da Torá, fala, a responsabilidade que, sabe, eu vou ter que acordar essa hora, dormir aquela hora, tenho que rezar aqui, tenho que fazer tal mitzvah, controlar o que eu vou falar, controlar o que eu vou comer, controlar o que eu vou ver. Calma aí, pô, muita coisa, muito trabalho, muita responsabilidade. Todo aquele que tira de sobre si o jugo da Torá, o que vai acontecer com ele? Vai receber sobre si o jugo do governo, automaticamente vai cair todas as responsabilidades desse mundo, as cobranças e os impostos e a Receita Federal, sei lá, tudo vai cair com força em cima da pessoa e ela vai ter que viver sendo escravo do sustento. Ou seja, é uma escolha. Você quer ser escravo da Torá, escravo de Deus ou escravo do sustento, que é como o mundo vai cair em cima de você? Não tem pra onde correr. Jugo do reino, aqui explicação. Jugo do reino, o peso da autoridade do rei e dos ministros. Mas aqui a gente pode entender hoje quem são os ministros. Ministro da fazenda, ministro disso, daquilo, todo tipo de impostos que vão ser postos e cobrados sobre essa pessoa. Derech Eretz significa trabalho, o esforço e o trabalho para o sustento, porque o trabalho da pessoa é abençoado, ou seja, ela vai ser cobrado que ela trabalhe duro. Labute. Aquele que tira de si o jugo da Torá é quem diz o jugo da Torá é pesado e não consigo aguentar. Como a gente explicou? Vou querer ter toda essa responsabilidade, sendo que eu posso viver uma vida livre? Nada disso. Você vai servir o governo e ser um excelente pagador de impostos caso você ignore a Torá. E a diferença é, recebendo sobre si o jugo da Torá, você vai ter mérito, e tirando de sobre si o jugo da Torá, o que a pessoa vai ter? Vai ter só uma vida amargurada por trabalhar sem nenhum sentido. E-book do Pirkei Avot, Ética dos Pais, 157 páginas, todas as Mishnayot, até o capítulo 5, e explicadas pelo Rabbeinu Yonah, link na descrição. E para aqueles que são assinantes do Sabedoria da Torá, nos apoiam, tem dentro do acervo premium disponível esse e-book para estudar. ישוב הדעת כדי שנעסוק בתורה. ולכן ימות המשיח אלה ימים טובים. למה? כי אנחנו מחכים להם שיהיה לנו שקט. אין יותר את היועצת המשפטית, את הפצרית, אין יותר את הערב רב, אין יותר אויבים מבית ומחוץ. Na época do Messias não vai ter mais inimigos de dentro de Israel, que são os Erev Rav, nem de fora de Israel. את יצר הרע הפנימי הולך הקדוש ברוך הוא לשחט בדף נ"ב עמוד א' סוכה, וממילא אתה רגוע. E mesmo Yetzirará, uma inclinação interna, será abatida e não vai mais incomodar e perturbar a pessoa no seu dia a dia. אין בעיות חוץ, אין בעיות פנים, אם זה פנים בתוך האומה, אם nem do lado externo, nem do lado interno, sendo dentro da terra de Israel, sendo dentro do povo de Israel, sendo dentro da própria pessoa. זה פנים בתוך הלב, אין בעיות חוץ, כל מיני בעיות ביטחוניות למיניהם, וממילא אתה מרוכז ומיושב בדעתך. למה אתה צריך את הריכוז ואת האיש? Então, para que toda essa tranquilidade, silêncio e falta de perturbação? Para tomar uma água de coco na praia e ficar assim, tranquilo para sempre? בדעת הזה, כדי לעסוק בתורה. כי ככל שתעסוק יותר בתורה, Se ocupar com o estudo da Torá. ותתקן את המידות יותר, ותעסוק במצוות יותר, אתה קונה לעצמך מדרגה יותר גבוהה בגן עדן. Então, desse modo, a gente vai poder adquirir um nível mais elevado no Gan Eden, no mundo espiritual, através de Tikkun Amidot, como o Rav de novo aqui tá voltando, enfatizando, lapidar traços de caráter, que é consertar suas características pessoais, estudar a Torá, ser uma pessoa melhor, pensar no problema do outro, e daí por diante. בקיצור, אז מה יוצא בינינו, בין עכשיו לבין ימות המשיח? לא הרבה. Então, qual que é a grande diferença entre os dias de hoje e os dias messiânicos? O Rav falou, olha, não tem nenhuma grande diferença, na verdade. אז מה ההבדל בין ימות הגלות לימות המשיח? לא הרבה. הגמרא אומרת בי"ז ברכות, אין בין ימות המשיח לבינינו עכשיו, אלא שעבוד מלכויות. אז Então, o Rav trouxe uma Guimará dizendo
que não tem diferença entre os dias do Messias, os dias de Mashiach, Yemot HaMashiach, e os dias de hoje, senão Sheabut Galuyot, que são os outros povos colocando todo um peso sobre o povo de Israel, e não só isso, né? Isso, na verdade, é só uma das questões dentro de tudo que a gente já falou aqui. מה ההבדל? בשביל מה ההבדל? ההבדל, עכשיו אתה עוסק בתורה כדי לקנות לך מדרגה בעולם הבא בקושי. A diferença é que agora você vai se esforçar e se empenhar dentro do hard, dentro do mais difícil, para adquirir para si méritos para estar conectado com Deus no próximo mundo. E aí esses vão passar para esse estágio intermediário que vai ser Yemot HaMashiach, os dias do Messias, e depois vai ter entrar no salão, do corredor para o salão. E tudo isso tem que ser conquistado através da dificuldade. Isso responde, né? A gente às vezes fala, por que tem que ser tão difícil? Por que acordar cedo é tão difícil? Sentar e estudar, toda hora tem ligação aqui, coisa ali, você tá com a cabeça em mil coisas e tá louco pra fazer uma coisa que você sabe que não vai ter nada de uau, não vai ter uma conexão maravilhosa. Você vai fazer algo, talvez vai passar o tempo, você vai ali se entreter. A gente é toda hora levado, e existe essa dificuldade. Você se abster daquilo que vai te dar prazer momentâneo, o prazer imediato, em prol de sentar e estudar, que vai te dar um prazer, só que vai ser a longo prazo. Quando você já estiver dentro do estudo, você vai estar louco de prazer, vai estar desfrutando, assim, de uma conexão muito especial. Mas não é igual o entretenimento vazio, que na hora você já ganha o prazer e depois você só se arrepende. Falar quanto tempo gastei com isso, como não valeu a pena eu ter vindo feito isso. Em contrapartida, quando você senta para estudar, você fala, boceja, fica com fome, fica com sono, quer ir no banheiro, lembra de trabalhos que você nem lembrava mais que você tinha que fazer. Não, vou estudar, vou sentar. Passou 10, 20 minutos, você já está ali dentro, você já entrou pro assunto, está avançando, está estudando, aí o prazer começa, aí é algo crescente. Você fica ainda mais feliz no outro dia, você fala, uau, ontem que eu sentei e estudei 1, 2 horas, quão proveitoso foi, olha só todos os entendimentos que eu tô com isso comigo, e eu criei uma conexão com o Eterno, foi um dia aproveitado, não foi um dia desperdiçado. Então é algo que a pessoa leva para si, fica no subconsciente, uma alegria só de ter aproveitado bem aquele tempo. יש המון שריפות שאתה צריך לטפל בהם כדי לכבות, ולעתיד לבוא תעסוק יותר בקלות, ואז תוכל לקנות את העולם הבא יותר בקלות. Então, pelo mérito da dificuldade agora, vai chegar nesse mundo intermediário que você vai conseguir com muita facilidade, sem nenhuma perturbação, se conectar do modo completo, e aí depois você vai ter o mérito de entrar no salão. Então, desse jeito ou desse modo ou do outro, o objetivo desse mundo que a gente vive é o mesmo, é igual, não tem diferença. Porque muitos se confundem pela influência de religiões externas que vêm contar um monte de contos de fadas, de que o mundo espiritual, o mundo vindouro, né, o Gan Eden é um lugar de anjos, é um lugar de pessoas sem corpo, são almas voando, são, todo tipo de coisas não físicas. E na verdade que quando a gente chegar nesse próximo estágio vai ser aqui mesmo, onde você vê, olha para sua janela, olha para o seu redor, é aqui, esse aqui vai ser a continuação. Não precisa se transportar para outros mundos, ok. Existem estágios, tem o ano 6.000, 7.000, 8, 9, do 10 para frente nem está escrito, mas a gente vai se desmaterializando com o passar dos milênios, mas de modo geral, a grosso modo, a coisa vai continuar até pelo menos 2.000 anos, vai continuar assim física, do jeito que a gente conhece. Esse mundo é um campo de trabalho. Você veio para cá para trabalhar. Faz muito, se esforça, se empenha e assim vão te dar uma recompensa grande, assim como você se empenhou. Se você juntar muito, conseguir muito nos dias do Messias, vai ser fácil de alcançar, de conseguir. Torá e mitzvot, para que você eleve o seu próprio nível. Mas se você tentar isso nesse momento do exílio, onde a dificuldade é maior, então aqui vai ser o maior nível que você vai conseguir alcançar. Até porque para aquele que não se ocupou, não se interessou na vontade de Deus nesse mundo, ele não vai ter nenhum mérito de estudar,
de ter essa facilidade nos dias do Messias, que toda a dificuldade ela é retirada e ali é puramente o estudo e o mérito de conseguir se conectar com a verdade. Mas para aquele que não meritou nesse mundo no momento da dificuldade, depois ele não vai conseguir nem mesmo se aprofundar nos dias que seriam mais fáceis, porque ele não se conectou nem com a ideia. רק תעשו לכם סדר בראש. אז למה אנחנו מחכים למשיח? Façam para vocês uma ordem na cabeça. Para que a gente está esperando pelo Messias? למה? כדי שיהיה לנו יותר יישוב הדעת שנוכל לעסוק בתורה כדי לקנות מדרגה בחיי העולם הבא. Para que tenhamos tranquilidade mental, para nos dedicarmos no estudo da Torá, na conexão com Deus através das mitzvot, para que a gente consiga se conectar com o mundo vindouro no final das contas e lá a gente possa viver no próximo mundo. Você vê que o Rav está fazendo questão de repetir e repetir e repetir isso para que fique enraizado e entendido de uma vez por todas esse conceito, que muitos se confundem nele. עד כאן ברור? Até aqui tá claro? מאוד מאוד מובן, מאוד... Tá bem claro explicado qual que é o objetivo da vinda do Messias e do mundo vindouro? מאוד מובן, כדאי מאוד לעשות סדר בדברים. כיוון שהמשיח הוא הייטם חם, זה משהו שכולם מחכים לו, ורוצים אותו כבר. וכבר אנחנו 2000 שנה בגלות קודרת, מאז שהחריב טיטוס יימח שמו את בית המקדש השני. Então, desde a destruição do segundo templo, coisa de 2000 anos atrás, por Tito, Semar Shimon Vezichró, que o sua memória e nome sejam totalmente apagados. עד היום אנחנו מחכים כבר 2000 שנה כמעט לבית המקדש. בין A gente está esperando quase 2000 anos pela reconstrução do templo sagrado. בית ראשון לבית שני 70 שנה, דיברנו Entre a destruição do primeiro e do segundo templo, demorou 70 anos. שבוע שעבר. בין בית שני לבית שלישי 2000 שנה כבר. Entre o segundo templo e o terceiro, já aí 2000 anos se passaram. 2000 שנה, כמה עוד אנחנו יכולים לחכות? Até quanto a gente vai conseguir esperar? במשך 2000 שנה החושך הלך והידרדר, סוף סוף דף מ"ט. Ao longo desses 2000 anos, a escuridão desceu e piorou cada vez mais. הגמרא אומרת שמה, אז לה ומדלדלה, הולך יש ירידת הדורות, הולך ונהיה יותר גרוע. Trouxe um conceito da Guimará, explica que quanto mais vai se afastando desse período que o templo sagrado estava construído, da entrega da Torá, cada vez mais o mundo vai, as gerações vão decaindo e ficando cada vez mais escuro, mais difícil de encontrar a verdade e toda essa percepção espiritual do certo e do errado, dos valores, elas vão se perdendo cada vez mais. וזה מקבל צורות שונות, ופרצופים שונים, ותחפושות שונות, וקשיים שונים. מי היה יכול להאמין לפני 20 שנה, 30 שנה, שהיצר הרע יהיה מול הפרצוף שלך בפלאפון? Veio explicar que toda essa escuridão ela vem sendo traduzida e fantasiada e mostrada em muitas facetas diferentes, de modo que o mundo jamais havia visto, de certa forma, né? De certa forma, não era algo comum naquela época, que é o que hoje em dia, foi o que o Rav exemplificou. Hoje em dia ninguém imaginou que dá para ver o próprio Satã no bicho através de uma tela, né, com você segurando a sua própria mão. פעם לא היה דבר כזה, עד Antigamente não existia desse jeito assim, né? Tinha de outras formas. A gente não vai aqui exemplificar e adentrar, mas do jeito que a gente conhece hoje em dia, tão popular, tão fácil, tão rápido, é algo que realmente não existia essa facilidade. בן אדם היה רוצה לראות איזה משהו של תועבה, היה צריך לחכות לאיזה שעה מסוימת, באיזה זה, היום... O Rav exemplifica o quê? Aquele que gostaria, que está com desejo de se purificar, certo? Com coisas de promiscuidade. Ele ia ter que buscar, cadê quem conhece algum nome de alguma que aceite? Ah, sim, na cidade tal, no lugar tal, 3 dias de caminhada, mas um valor financeiro, leva lá um saco de ouro, um valor absurdo, e no dia tal, no momento tal, na hora tal, você tá... E lembrando que até mesmo essas tinham uma vestimenta muito mais recatada, né? Com pano vestindo o corpo, etc. Ou seja, até a coisa acontecer, o cara já tinha desistido. Fala, pô, a vontade que eu tava já passou há muito tempo, certo? Ou mesmo com relação a outras coisas, drogas, não sei, tudo que de errado, tudo que vem para intoxicar, impurificar a própria pessoa, para conseguir, para alcançar aquilo, eram dias de caminhada, planejamento, até saber quem é, quem tem, e buscar e fazer aquele algo de errado, era, sabe, tinha bastante tempo para a pessoa se arrepender.
E o Rav está trazendo um paralelo que hoje em dia a pessoa quer cometer algo de errado, ela consegue com muita facilidade, muita agilidade abrir o celular, fazer uma ligação ou outra e já conseguir isso que de um jeito muito mais rápido. Ou seja, não dá tempo da pessoa se arrepender ou da vontade de passar. Aquele ditado brasileiro, vontade dá e passa, né? Aqui o Rav está explicando que não dá tempo nem dá vontade de passar. É tão rápido que tudo pode ser conseguido. Mas lembrando que pro lado da pureza isso também existe. Pro lado da santidade isso também existe. בתוך שנייה, אתה לא מספיק להגיד רחוב סומסום, אתה כבר לחצת על איפה שאתה לא צריך ללחוץ, וכל הביוב של העולם נמצא ואתה לא יודע אפילו איך אתה מתמודד עם זה. Eu era explicando que, por um lado, tem a santidade gigantesca, que a pessoa vai poder ali estudar, abrir vídeos de todos os rabanim, todos os sábios da Torá praticamente aí, que se expõem em vários livros, você pode aprender através de videoaulas, de modo muito facilitado. E, por outro lado, também o maior esgoto do mundo, infelizmente, também ali a pessoa vai conseguir, através de poucos cliques, alcançar o lugar mais promíscuo e as piores coisas. מה יעשה הנער ולא יחטא? אתה מבין איזה קשיים יש לאנשים בדור הזה, קשיים שלא היו בדורות אחרים? Você consegue ver dificuldades que vemos nessa geração, que nem foram sonhadas em outras gerações. ולכן אנחנו באלף השישי, כי זה כנגד היסוד שאני... Então, por isso que a gente está no ano 6000, que o Rav traz um conceito da Kabbalah, que isso está equiparado ao Tikkun HaYesod, que é o conserto da base, do fundamento, que é a parte genital do corpo, assim se pode dizer, né, na parte baixa. הציונות בעריות הם קטסטרופליים, פשוט... Então, a catástrofe desses testes que são passados por tudo que tange promiscuidade. Tiveram as gerações que foi idolatria, foram outras coisas. Essa geração, esses 6.000 anos, né, que é mais do Tikkun HaYesod, ele está realmente muito mais enfatizado essa questão de promiscuidade para pegarmos nas nossas mãos e fazermos esse conserto. קטסטרופליים, קושי עצום מאוד. אז כיוון שאנחנו ב-2000 שנות גלות, והחושך הולך ומתגבר, מטבע הדברים בתוך 2000 שנות גלות קמו כל מיני כאלה. Estamos, durante esses 2.000 anos, desde que o segundo templo foi destruído até hoje, o tempo está passando e a escuridão está rigorando, e nesse meio tempo surgiram os falsos messias. Até aqui foi a introdução. Agora a gente começou. שאמרו על עצמם, או שהגבאים שלהם או העוזרים שלהם אמרו את זה עליהם. Então esses autoproclamados messias, que não necessariamente ele mesmo se autoproclamou, às vezes foi ele próprio, às vezes foi um discípulo, um aluno, alguém que veio depois, falando que ele é o Messias e daí por diante. שהם המשיח. בואו אני אתן לכם דוגמאות. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos. הכי קלאסיות והכי ברורות בעולם. Os mais claros e mais clássicos do mundo. הדוגמה הראשונה, שמעון בר כוכבא. O primeiro exemplo é Shimon Bar Kokhba, da época de Rabi Akiva. שמעון בר כוכבא במאה השנייה לספירה היה מצביא... Nos primeiros 100 anos da Sefirá, significa hoje, de acordo com a contagem gregoriana, estamos em 2016. Então, de acordo com essa mesma contagem, foi no ano 100. המצביא שעמד בראש מרד היהודים באימפריה הרומית בקיסר אנדריאנוס. Então, o Shimon Bar Kokhba, ele foi o líder que fez uma revolução contra o líder romano Adriano, que causou assim, uma crueldade, causou massacres e coisas terríveis. דיברתי על הקיסר הזה בשו"ת שלי האחרון, סימן... E o Rav está falando que citou e explicou esse Czar Andrianus num dos livros do Rav Merelial. הערכתי עליו כמה רשע הוא היה. E lá ele explicou, ele se alongou, explicando tudo que esse fez, quão transgressor esse Andrianus era. והוא הקים את עלייה קפיטולינה. Ele fundou a Aliyah Capitolina. זאת אומרת, הוא לקח את ירושלים, הפך אותה לאלילית. Que ele pegou Jerusalém e transformou ela totalmente em imagens, estátuas, tudo de idolatria. עשה את הקרדו, הוא בנה את הקרדו בירושלים, זה היה מרכז מסחרי, רחוב שמחבר עד לשער שכם. הוא זה שהפך את כל... Ele fundou o Cardo e fez conexões lá dentro de Jerusalém para tudo ficar o pior possível. ירושלים להיות אלילית, אסר ליהודים להיכנס, הוא רדף את היהודים.
Ele perseguiu os judeus, fez todo tipo de proibições para os judeus. ברוב 10 הרוגי מלכות היו בתקופה שלו. בקיצור, A maioria dos 10 do Aseret Harugei Malchut foram os 10 que foram mortos como sacrifícios, e a maioria deles morreram por decretos de morte desse Andrianos. זר. מה שמייחד את אנטיוכוס של חנוכה עם אנדריאנוס, O que junta Antiochos de Hanukkah e Andrianos foi ששתיהם רצו להמיר את הדת שלנו que esses dois tentaram de tudo para fazer com que os judeus abandonassem por completo o judaísmo. Esquece a Torá, esquece as mitzvot, esquece mundo espiritual e valores. Esquece, vive como o mundo diz que é bom, que dá mais prazer, manda ver e vai cair dentro. Vai para as drogas, vai para rock, música, sexo, essas expressões loucas aí que o pessoal infelizmente enaltece. דת אחרת. אבל אנטיוכוס, אנדריאנוס היה אפילו יותר גרוע מאנטיוכוס, כי אנטיוכוס לא רצה E aqui o Rav diz que Adriano ele era mais transgressor mesmo do que Antiochos. לרצוח אותני. אנדריאנוס רצח את כולם, ואלה שהשאיר רצה שכולם יהיו הלניסטים כמותו. Ele matou todo mundo e queria que todos fossem helenistas como ele. היה רשע גדול. אז קם איזה מצביא, דגול, אחד, משהו גיבור. É interessante que Helena vem justo daqui de ser helenista, Adriano vem desse Keizar, né? Aqui a gente vai vendo vários nomes. Antiochos, que aí já talvez Antônio, Antiochos, bom, não sei. עם איזה כוח אגדי שירד עליו, שהוא היה להתקבל לסיירת שלו, היית צריך לתפוס את הבוין שלך. E agora falando sobre o próprio Bar Kokhba, ele fundou um exército muito forte para ir contra, destruir todos esses romanos que estavam impondo os piores decretos contra os judeus. Só que esse Bar Kokhba, ele era tinham certas coisas estranhas que aconteciam. Uma delas era que para ser aceito no exército de Bar Kokhba, tinha que conseguir arrancar o dedão com os dentes. Mastigar o dedão até arrancar fora. Aí esse daí vai estar apto para fazer parte do exército, porque ele é valente, bravo, sei lá o que passou na cabeça. Mas assim era. לשבור לעצמך את הבוין עם הפה ולירק את הבוין שלך. Arrancar o dedo fora e cuspir. כדי להתקבל לסיירת שלו. Assim era recebido no exército dele. עד שבאו אליו חכמים, אמרו לו, עד מתי אתה עושה ישראל בעלי מומין? Até que chegaram os sábios da Torá e perguntaram, até quando você vai fazer o povo de Israel pessoas deficientes? Tá? Que pessoas sem dedo? O que é isso? למה אתה הופך אותם? אמר להם, אז איך אני צריך מבחן קבלה ליחידה שלי. Aí ele perguntou, tá bom, então como é que eu faço para aceitar os valentes? Qual tipo de teste e prova eu vou fazer para que eles passem? אמרו לו שמישהו ידהר על סוס, אם תוך כדי הדהירה על סוס הוא יכול לעקור עץ דקל, עץ תמר ענק, תוך כדי הדהירה על סוס ולהמשיך לדהור והעץ בידיים שלו, תקבל אותו להיות אצלך ביחידה. E a prova assim que os sábios disseram, enquanto o cavaleiro estiver em cima do cavalo cavalgando, ele conseguir agarrar uma árvore uma tamareira, por exemplo, uma árvore bem forte, conseguir agarrar, arrancar ela, desarraigar e continuar continuar cavalgando, segurando a árvore numa mão e cavalgando sem cair. E assim foi. Aí ele mudou a prova de aceitação para o exército. שמדובר על דברים שהיום זה נראה הזיה, נראה גוזמן, נראה לא הגיוני, אבל ככה היה באותה תקופה. תבינו שאפילו בר כוכבא טעה בו וחשב שהוא המשיח. E esse Bar Kokhba, ele mesmo errou e pensou que ele era o Messias. Autoproclamou. קרא עליו את הפסוק דרך כוכב ביעקב. מי זה כוכב? זה בר כוכבא. Darach Kochav be Yaakov, e caminhou a estrela de Yaakov. Ele entendeu esse versículo como ele mesmo, Bar Kokhba. Pensou que o Kochav, que era a estrela, porque Kochav em hebraico é estrela. Então ele pensou que estava sendo dito sobre ele, não sobre a estrela de Yaakov. עד שבסוף התברר שזה לא הוא. בא אליו רבי יוחנן בן תורתא ואמר לו, עקיבא, איזה לשון צורמת, אני מתבייש להגיד אותה.
עקיבא, יצמחו עשבים על הלחיים שלך ובן דוד לא יבוא. Rabi Akiva proclamou Bar Kokhba como Messias. Ele se enganou. Ele cometeu um erro grave. Inclusive, um dos motivos do porquê Rabi Akiva teve uma morte tão trágica, tão cruel, tão severa, foi como expiação dessa transgressão. E então veio um outro sábio da época de Rabi Akiva e falou que cresça ervas das suas bochechas e você não vai ver o filho, o Ben David, o filho de David, quer dizer, o Messias na sua geração. Você não vai ver o Messias. Em outras palavras, dizendo para ele, esse que você está proclamando Messias, não é? Esse não é o Messias, você errou. Na verdade, Rabi Akiva sim admite o seu erro depois que Bar Kokhba morre. Depois da morte de Bar Kokhba, é sabido que o Messias que morreu, não existe essa coisa de voltar e ressuscitar. Então, dali, Rabi Akiva falou, eu errei, realmente ele não era. E tem quem diga que por conta desse erro também, os 24 mil alunos de Rabi Akiva também faleceram. Tem muitas explicações e muitos enigmas aqui sendo respondidos no meio dessa história. מה זה העשבים? הרי מת זה דבר אורגני, בן אדם זה דבר אורגני. אם קברו אותו, ויש צמחייה שעולה מהאדמה, היא עוברת ויונקת דרך המת וממשיכה למעלה. לכן אמר לו, יצמחו עשבים על הלחיים שלך ובן דוד עוד לא בא. זה לא זה שציפינו לו. לכן יש שאלה בכלל בהלכה. A explicação do porquê ervas nascendo das bochechas era porque quando que a erva vai nascer da bochecha de alguém? Quando a pessoa está debaixo da terra morta. Ela vira ali adubo. Então essa foi a intenção, falar, você vai sair do mundo e não vai ter visto o rosto do Messias. Quer dizer, esse que você está achando que é Messias, na verdade ele não é. E assim foi. ויש שם עץ תפוחים, האם מותר לי לאכול מהתפוחים האלה? כל התפוחים האלה ינקו ממתים. ינקו מגופות של מתים שנמצאים למטה. פלפול גדול. זה המשיח הראשון, שמעון בר כוכבא. משיח השני היה... E esse é o primeiro, Messias, Shimon Bar Kokhba. Foi muito resumido aqui, muito rápido. Dá para trazer essa história específica na íntegra, dá bastante tempo de, sabe, dá pra gente contar muita coisa sobre isso. שהוא היה תלמיד חכם. E o segundo, Yeshu, né, o famoso aí, JS, Jesus. שסרח, תלמיד של רבי יהושע בן פריחיה, שהוא היה תלמיד חכם E ele foi Talmid Chacham, ele foi um sábio da Torá antes de fazer sua revolução. Aluno de Rabi. סרח, תלמיד של רבי יהושע בן פריחיה. Rabi Yoshua ben Perachia. הוא בהתחלה ירד למצרים ביחד עם הרבי שלו, רבי יהושע בן פריחיה. Ele no início desceu. עד שהוא התפקד, ירד למצרים ביחד עם הרבי שלו. E Jesus ele estava em Israel, morando, praticando a Torá e Mitzvot, etc., estudando a Torá. Ele desceu até o Egito junto com o Rabi Yoshua ben Perachia. Desceram até o Egito, ele e o grupo, na verdade, né? Era o Rav e o grupo que anda junto. E Yeshu, JS, fazia parte, Yamar Shemo V'Zichro, fazia parte desse grupo. Até que ele saiu completamente do caminho, ele fez idolatria. A gente, na verdade, explicou essa história do que aconteceu na saída do Egito no outro vídeo. Eu vou deixar ele no final aqui, o vídeo do finalzinho, você vai poder clicar e assistir na íntegra. Ele pegou uma pedra e se curvou para ela e fez a idolatria, lembrando que, como a gente explicou anteriormente, esse é os 6.000 anos que estão equiparados ao Exodo, que é a parte de promiscuidade para trabalhar. Naquele outro ano, naquele outro 1000 anos, né, naquele outro milênio, o teste era ligado à idolatria. Então, essa coisa de se prostrar para pedra, para árvore, que hoje em dia para a gente não faz o menor sentido, naquela época tinha todo o poder. E o pessoal tinha todo esse desejo de fazer essas coisas. E assim, JS, na primeira oportunidade, depois que ele não foi aceito por ter cometido uma transgressão grave, ele foi lá, desistiu, largou tudo, e a primeira coisa que ele foi fazer foi idolatria. Kafar b'Torah, kafar be'Hashem. Ficou totalmente herege sobre a Torá. Kafar be'Hashem também, quer dizer, heresia para Deus, heresia para a própria Torá, foi contra todos os princípios. עד שחז"ל מסרו אותו להריגה בסנהדרין, למרות שבטלה סנהדרין, היו מקרים בודדים שהחזירו, כמו אצל ישו.
Então, mesmo que naquela época o Sanedrin, a grande assembleia, o grande tribunal tinha sido anulado, ainda assim tinha uma força muito grande rabínica e eles recolocaram o Sanedrin para pegar o dito cujo e aplicar sobre ele pena de morte por todas as transgressões que ele fazia em público. דנו אותו על שכישף הסית הדיח את Que ele foi julgado por incitar, por fazer bruxaria e feitiçaria. ישראל, הוא כמו אצל ישו, דנו אותו על שכישף הסית הדיח את ישראל. É isso. Incitou, revoltou o povo de Israel contra a Torá e praticou bruxaria e feitiçaria. ועשה שמות ושפטים לעם ישראל אותו. E fez milagres e maravilhas. Maravilha é uma forma de traduzir, na verdade significa fazer milagres revelados para enganar o povo de Israel, fazendo o pessoal daquela época que era mais ignorante de Torá ir pro lado dele, fazer idolatria junto com ele. אחד, אולי שבוע הבא זה כריסמס, אז אולי נדבר עליו בלי נדר, על איפה קבור הכלב, אז אנחנו נדבר עליו בלי נדר אולי בשבוע הבא, אבל כבר הערכתי בו בשו"ת מרכבות ארגמן שלי, בחלק ו' סימן A באורח חיים, הערכתי מאיפה הוא בא, הרקע לעלייתו, מה היה הסיבות שחז"ל הוקיעו אותו, כמה ניסו O Rav trouxe toda essa Guimará, que ela foi na verdade oculta e censurada, ainda assim foi encontrada e poucos têm acesso a ela. O Rav Mereliel pegou essa Guimará, colocou no seu livro, escreveu lá e detalhou tudo sobre. Se Deus quiser, um dia a gente pode ainda trazer um conteúdo sobre isso na íntegra. להחזיר אותו בתשובה והוא לא רצה. Que tentaram ainda trazer ele de volta em chuva para ele largar esse caminho errado que ele entrou, ele não aceitou. ואחרי שהוא מת, וצלבו אותו הרומאים כדין E depois que ele morreu e os romanos pegaram e botaram ele na cruz, כל בוגד שהרומאים צולבים אותו, התלמידים שלו, במקום שיבינו שהמשיח שלהם היה משיח שקר, e todo boged, todo aquele traidor que morria, eles de propósito pegavam e colocavam ele na cruz, morto, para que todos os seus seguidores vissem que aquilo dali não é nada, para eles se arrependerem de terem seguido um dia alguém tão terrível como esse. הם עוד ראו בו משיח גם אחרי שהוא מת. E o pior de tudo foi que ao invés desses verem o erro que eles estavam andando, no caminho errado que eles se encontravam, eles pegaram aquilo, a morte da sua idolatria, e colocaram como símbolo. Bem contraditório, né? Colocaram como símbolo da própria nova religião que foi formada. E os próximos, os discípulos, os próximos vieram falar que ele ressuscitou, e aconteceu mais um monte de coisa, morreu de novo, ressuscitou de novo, e morreu de novo, e prometeu, ele vai voltar, e já voltou, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. É aquela salada. ואז המציאו סיפורים שהייתה איזה אחת ממגדל, מריה המגדלנה, שראתה אותו כאילו קם מהמתים. E aí começaram a trazer a história de tal de Maria Madalena, que presenciou dele voltar dos mortos. ומספרים סיפורים! E começaram a fazer um monte de historinha em volta disso, um monte de conto de fadas. ועוד סיפורים, והתקשרו לו כתרים אחרי שהוא כבר מת. Depois que ele já tinha morrido, começaram a inventar de tudo. והרמב"ם, ואז הם יצרו את הכת הזאת שנקראת נצרות. E disso saiu um grupo chamado Natsrut, cristianismo. איפה באה הכת נצרות? מתוך היהדות? מתוך איזה פוקר אחד? Da onde veio todo o cristianismo, que hoje em dia é desse tamanho que vocês veem no mundo inteiro, e de um grande sábio que largou por conta de desejos do coração, ele não conseguiu se aguentar, fez um ato vergonhoso na frente do seu mestre de Torá. O mestre de Torá o excomungou, o exilou do grupo. Ele pediu desculpas muitas vezes para tentar voltar, só que o Rav teve os motivos para não aceitar. Quando o Rav foi aceitar, Jesus entendeu que não ia mais aceitar e desistiu, foi fazer idolatria, criou a própria religião. Ou seja, tudo isso que vocês veem hoje de cristianismo veio de um sábio da Torá, de um judeu conectado com o estudo da Torá, que se revoltou. E daí veio tudo isso aí. וכל התלמידים שלו והגבאים שלו שעשו טררם גדול. E seus alunos e discípulos fizeram ali toda essa loucura, esse conto de fadas. תראה מה היה. רמב"ם הלכות מלכים פרק י"א הלכה ד', אני קורא, אף יהושע הנוצרי שדימה שיהיה משיח נהרג. E aqui o Rav está trazendo de dentro do livro do Rambam, o próprio Rambam falando que o próprio JS, o próprio Jesus, que foi um desses que morreu e o pessoal
continuou achando que ele era o Messias. Quer saber? Vamos abrir ele aí dentro, que a gente já tem isso traduzido. Sefer Shoftim, Ilchot, Melachim, Milchamot, explicando sobre tudo sobre o Messias. As leis para reconhecer quem é o Messias. Aqui vamos pular para a parte que o Rav estava falando. Aqui, ó. Também Jesus, o Nazareno, que imaginou ser o Messias e foi executado por um tribunal. Já foi previsto por Daniel, como está escrito: os filhos dos transgressores do teu povo se exaltarão para cumprir a visão, mas tropeçarão. E existe tropeço maior do que esse? Pois todos os profetas falaram que o Messias, o Mashiach, redime Israel. Vem para salvar o povo de Israel, tirar o povo de Israel da galuta, do exílio. Salva-os, reúne os seus dispersos e reforça as mitzvot. É aquele que vem reforçar o cumprimento da Torá, dos mandamentos divinos. E esse, quem é esse? O próprio JS causou que Israel fosse destruído pela espada e que o restante fosse espalhado e rebaixado. Foram expulsos de Israel. Por quê? Por conta de toda a kefirá, toda a heresia que ele fez questão de espalhar pela sua revolta. Ele fez de tudo para que a Torá fosse trocada, que ele estava ensinando coisa nova, coisas que eram... Tudo que era proibido, permitir, tudo que é permitido, proibir e daí por diante. E que a maior parte do mundo fosse levada ao erro e para servir a um Deus fora de Hashem. Segmento de Parashat Re'eh. Se surgir em teu meio um profeta, um sonhador de sonhos, e ele te der um sinal ou um prodígio, ou seja, fazer cego enxergar, fazer todo tipo de criar asas e voar, ou seja, qualquer coisa que você vê sobrenatural, o que é dito sobre ele? O que é um sinal no céu, como mencionado no caso de Gidon, como está dito em Shoftim, Juízes 6, faz para mim um sinal, está escrito que haja orvalho somente sobre a lã. Ou um prodígio, um milagre, ou seja, vai fazer o orvalho só cair em cima da lã. Tudo sem orvalho, só que cai. E orvalho vem do céu, então fazer um milagre através do céu. Na terra, mesmo assim, não devemos ouvi-lo. E se disseres, por que então o santo bendito seja Kadosh Baruch Hu lhe dá poder para realizar um sinal? Você fala, se Deus está dando poder para esse daqui fazer milagres, quer dizer que esse aqui é especial. Pode ser que ele seja o Messias. É porque o eterno vosso Deus está botando vocês em prova, está testando vocês para saber se vocês estão com ele. Apesar que você faz os eventos sobrenaturais da terra, apesar de tanto acontecimento, deve falar profeta, entregando... Sim, não se deve seguir esse profeta se ele prega algo contra a Torá, como adorar outros deuses, fazer contra a vontade de Deus. E mesmo que se pergunte por que Deus permitiria que tal pessoa fizesse milagres, a resposta está no próprio versículo. É uma prova de fidelidade de Deus ao povo de Israel, porque o eterno vosso Deus está vos provando. E acontecer o sinal ou o prodígio que te falou, dizendo, vamos atrás de outros deuses que não conheceste e servamos. Não ouvirás as palavras desse profeta ou desse sonhador de sonhos, pois o eterno vosso Deus está vos provando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o eterno vosso Deus andareis, ou seja, perante, no caminho de Deus eu vou andar e não no caminho de outro. A ele temereis, seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos apegareis. Guardareis seus mandamentos da Torá de Moisés, e ouvireis a sua voz e a voz dos profetas, e a ele, a Deus, servireis em seu santuário, em seu templo sagrado. E aí ele vos apegareis, desapegar os seus caminhos, praticar bondade, sepultar os mortos, visitar os doentes, como o próprio santo bendito seja assim fez. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, deverá ser morto. Por isso que o tribunal executou a morte desse revoltado. Pois falou rebeldia contra o eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que te resgatou da casa da escravidão, tentando te afastar do caminho pelo qual o eterno teu Deus te ordenou andar. Assim eliminarás o mal do teu meio. בבית דין, וכבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו וכי יש מכשול גדול מזה, שואל הרמב"ם, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל את ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שירתן ולהשפילן ולהחליף את התורה שלנו בתורה אחרת ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. Então, que a gente leu lá só sobre o Rambam antes de Parashat Re'eh, era pegando na fonte em hebraico e só lendo pra gente. אז ודאי זה לא המשיח שלנו. Então é óbvio que esse não é o nosso Messias. אז היה לנו את שמעון בר כוכבא, הבאתי משיח שקר. Então tivemos o Shimon Bar Kokhba, o Messias falso. ישו היה משיח. Yeshu.
משיח שקר, אולי המשיח שקר הכי גדול שעשה נזק גדול לעם ישראל זה היה שבתאי צבי. E talvez o maior de todos esses falsos messias que mais causou problema foi Shabtai Tzvi. היה במאה ה-17, נולד Ele viveu em 119, 117. לפני 400 שנה, ב-1626 נולד 1626, 1626, da contagem judaica que viveu esse Shabtai Tzvi. שבתאי צבי באזמיר בטורקיה, Em Izmir, na Turquia. למד תורה בעיקר קבלה, בהתחלה E ele foi especialista na Torá, principalmente na Kabbalah. הוא לא הציג את עצמו כמשיח. E ele não se apresentou como o Messias. הוא בהתחלה דיבר באופן דו-משמעי. No início ele falou de modo ambíguo. יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. Ou seja, vai ter quem vai entender ele como Messias, vai ter quem entender ele como só um grande sábio, como um famoso cabalista. הוא לא הציג את עצמו בתור המשיח. הפרצה הגדולה שלו ליהדות הייתה שהוא מצא את היחצן שלו, נתן העזתי. נתן העזתי היה תושב עזה, הוא היה היחצן של שבתאי צבי. Natan Azati, de Gaza chamado Natan, se juntou ao Shabtai Tzvi e os dois tinham essa parte de má intenção, eles eram mal intencionados esses dois e através dessa má intenção eles se uniram suas forças. עכשיו שתי הנוכלים האלה הציגו את עצמם שהם הולכים לגאול את העולם. Natan Azati foi o marqueteiro que divulgou o próprio Shabtai Tzvi. אותו בכל העולם. O mundo inteiro conheceu através desse marketing. והוא ריסס את הבשורה שהמשיח הגיע, וכל קצוות עולם הוא פיזר איגרות, E desse modo ele enviou cartas para o mundo inteiro dizendo que o grande Messias chegou. כל היהודים והרבנים שמחו שסוף סוף הנה השם פקד את ישראל. E todas as comunidades judaicas do mundo festejaram e ficaram muito felizes. Uau, chegou o grande momento que Deus vai salvar. Veio, pronto, chegou a salvação. הוא יפיץ שמועות על מלחמות וניצחונות שלא היו ולא נבראו. Ele inventou todo tipo de guerras que não aconteceram e vitórias que não aconteceram em nome do Shabtai Tzvi. סתם סיפר עליו שהוא עשה מלחמות נגד הגויים והוא ניצח, וזה לא היה מעולם. הוא פרסם עליו באיגרות שלו ששבתאי צבי מצא את 10 השבטים והחזיר אותם לירושלים. Disse que encontrou as 10 tribos e as retornou para Jerusalém. וזה לא היה מעולם. Nunca nada disso aconteceu, nem as guerras vencidas, nem a reunião das tribos. סיפר על כיבוש של ירושלים בידיים של שבתאי צבי בלי מלחמה אלא באבל פיו. Disse que através de milagres, que assim como ele falou com a boca, ele expulsou todos os inimigos de Jerusalém e a dominou. לא היה מעולם. בקיצור, Mentira, enganação, loucura, muita impureza espiritual para chegar nesse nível de enganação, porque não tem motivo, né? Para que agora, do nada, pessoas sérias vão começar a fazer brincadeira com algo de uma importância tão elevada que todo mundo tem um respeito muito grande pelo assunto. אוכל שסיפר סיפורים שלא היו ולא נבראו, ואי אפשר אנשים הלכו אחריו כמו עיוורים. E as pessoas foram atrás como cegos. אחר כך, כששבתאי צבי ראה שכולם שותקים, Depois que Shabtai Tzvi percebeu que está todo mundo em silêncio, todos ficaram quietos. אז הוא התחיל לפתוח את הפה שלו, Então ele começou a abrir a boca, ואמר שהוא המשיח. começou a falar que ele próprio era o Messias. בהתחלה היה תסיסה. אתם חייבים להבין, חצי מהעולם היה... Quer dizer o quê? Depois, no início, ele deixava as coisas ambíguas. Chegou a um certo ponto que ele começou a se autoproclamar. É ele mesmo. יהודי היו בטוחים שבא המשיח לעם ישראל. E o mundo inteiro, toda a comunidade judaica do mundo tinha certeza de que o grande Messias chegou. היה התרגשות גדולה, אנשים התחילו למכור את הבתים שלהם בחוץ לארץ ולעשות עלייה לארץ ישראל. O pessoal ficou muito emocionado, começaram a vender suas casas, suas posses fora da terra de Israel para vir para Israel morar aqui. התרגשו שהגאולה הגיעה, סחף אחריו אלפי יהודים מכל העולם שכבר היו עייפים מהגלות, והתחיל לבטא את השם המפורש, כבר לא אמר הוויה. E começou a falar o nome de Deus explícito, coisa que é proibido de falar. Começou a falar ele explicitamente. אמר י' כ' ו' כ' ממש, התחיל להתיר איסורי תורה, ביטל את...
começou a permitir o que era proibido, את כל הצומות, והאנשים הלכו אחריו. cancelou os jejuns, וחצי מהעולם היהודי הלך אחריו. e metade do mundo judaico foi atrás dele. והרבנים התחילו להתווכח ביניהם אם הוא אמיתי או לא אמיתי. זאת E isso gerou uma discussão muito grande entre os rabinos da geração, se ele era de verdade ou não. אומרת, היה לו ים של רבנים אחריו. E ele tinha um oceano de rabinos que iam atrás dele, que entendiam que ele sim era o Messias. אתם יכולים לפתוח, אני לא ממציא שום דבר, אתם יכולים לפתוח את הביוגרפיה, ספרי ההיסטוריה. O Rav falou, não estou inventando nada, vocês podem abrir os livros de história que vocês vão encontrar. כל הרבנים, היה שם מאבק בין הרבנים, אם הוא אמת או לא אמת. ושתי הנוכלים האלה גייסו כסף בקמפייני ענק. E esses dois charlatões conseguiram muito dinheiro na sua campanha de charlatanismo. ותומכים רבים התחילו להתלהב אחריו, והובילו תנועת שבתאות ענפה שסופה גררה חילול השם שלא היה כמותו מעולם. E foi o maior Hilul Hashem, a maior profanação do nome de Deus. Tudo isso que esse Shabtai Tzvi fez, todo esse charlatanismo, בשנת 1666 הוא טען שהוא הולך לכבוש את טורקיה, את איזמיר, הוא יהיה הסולטן. e no ano de 1160, da contagem comum, ele disse que iria dominar a própria Turquia, e lá ele seria o sultão. ונכנס לטורקיה, E o que isso tem a ver com ser o Messias? Não, o Messias tem que estar preocupado com a terra de Israel. Aí aqui ele está invadindo o país Turquia e tal. O que isso tem a ver? Ok. כבר עלה לו לראש, תפס אותו Então já subiu a cabeça dele toda essa honra de que todo o mundo inteiro reconheceu ele como Messias. Falou, vou lá agora dominar a Turquia. הסולטן, הכניס אותו לכלא, E assim ele perdeu a guerra, o sultão pegou, botou ele na prisão. נתן לו להתמקמק בכלא, ואחר כך כשהוא בא להישפט לפניו, אז הסולטן שואל Aí depois, quando ele foi ser julgado perante o sultão da Turquia, אותו, שמענו עליך שאתה אומר שאתה הולך להרוג את הסולטן. a gente ouviu sobre você que você está planejando matar o sultão para viver, para ser o novo líder da Turquia? É isso mesmo? ואתה הולך למלוך במקומי, זה E você vai reinar no meu lugar? נכון? É certo isso? אז הוא אמר, אני לא יודע מה מדובר. Aí ele falou, não sei do que estão falando, nem ideia. אין לי מושג. אמרו לו, מה אין לך מושג? יש Falou, como é que você não tem ideia? מודעות, יש איגרות, Tá todo mundo falando, tem cartas aqui que você escreveu, que estão falando que é da sua origem, dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que é o novo líder aí, que é o salvador do mundo. זה מה שאתה אמרת. הוא אומר, אני לא יודע כלום, זה היחצן, נתן העזתי. Falou, não sei de nada, a culpa é do Natan Azati. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tô em paz. Nunca ameacei ninguém, nunca quis fazer guerra com ninguém. אני תמים, אני לא קשור לזה בכלל. Virou inocente aqui agora. ואז המלך כעס עליו, ואמר לו, O rei se irritou muito com ele או תתאסלם, או אני רוצח אותך. e botou uma opção. Deu um ultimato, falou, ou você vira do Islã, ou eu vou te matar. עכשיו מה הוא היה צריך לבחור? שירצח אותו. O que era para ele ter escolhido? Que matasse ele. כמו כל היהודים, אלפי יהודים לאורך כל הגלויות. Como todos os judeus, que foi isso que aconteceu no decorrer de todo o exílio. שמה היה עם היהודים? עלו על המוקד, אמרו שמע ישראל, ומתו על קידוש השם על המוקד. E o que eles fizeram? Subiram lá no altar, no lugar que iria acontecer, fizeram chamar Israel e morreram em Kiddush Hashem, pela santificação do nome de Deus. אבל הוא, שהוא כולו היה שקר מההתחלה חסר יראת שמיים. E ele, como era uma completa mentira, sem nenhum temor aos céus, התאסלם. virou do Islã. Ele entrou pro Islã. קראו אותו בשם המוסלמי שלו מוחמד עזיז. E chamaram ele pelo nome dele do Islã, Muhammad Aziz. Era o nome dele, Maomé Aziz. והוא והלך ונהיה מוסלמי והיה מקבל קצבה חודשית מהסולטן. E ele começou a ganhar dinheiro do sultão por ter virado muçulmano. לאות כבוד שהיהודי, רב היהודי מפורסם, התאסלם כאילו מודל האסלאם שהוא אמת. Mostrando para todo mundo como que o Islã é correto, que aqui um grande sábio dos judeus, o líder que todos tanto admiram, virou do Islã. ואז נהיה קטסטרופה בעם ישראל.
E aí virou uma grande catástrofe dentro do povo de Israel. נהיה עכשיו, חלק גדול עזב אותו כבר, לא האמינו בו, זרקו את הספרים שלו, E aí grande parte queimou, jogou os livros dele fora, deixaram de acreditar nesse grande bluff, nessa grande mentira. איגרות, והיחצן צריך להוציא את הרב טוב. אז מה היחצן יגיד? הוא ירד לקליפות לברר את הבירורים של האסלאם. Então o que se justificou Natan Azati sobre isso que o Shabtai Tzvi entrou para o Islã? Falou, não, é porque aqui ele desceu nos lugares mais inferiores para subir, para levantar os Nitzotzot do chá. Ele desceu nos mais inferiores mundos para de lá pegar faíscas da centelha divina para conseguir através disso elevar. Você vê que eles vão conseguir Leakem, que é distorcer, entortar todo tipo de conceito verdadeiro só para justificar a sua vergonha. É algo triste, muito triste mesmo, o charlatão. Tem que ter um cuidado absurdo de ficar o mais longe possível. Perigosíssimo. מהקליפות. הטיפשים אוכלים הכל! הטיפשים אוכלים הכל! Os ignorantes comem tudo. Tudo o que esse tipo de justificativa. Quando a pessoa é ignorante, qualquer um pode pegar e convencê-la de qualquer coisa. Ainda mais quando esse é sábio, ele conhece bases, ele conhece argumentos. Então ele vai te trazer, e a pessoa que ela não tem defesa, ela é indefesa, ela é ignorante, isso é um grande poder. A sabedoria é um grande poder. Certo? Através disso, os charlatões, eles dominam a pessoa, dominam uma comunidade, dominam a mente do outro, e o outro acredita e confia. Então tem que ter um cuidado gigantesco, tem que estar rezando dia e noite para que aqueles que nos informam, nos dêem a informação correta o tempo todo, que sejam pessoas boas. Dá para saber, não é totalmente escuro, você abre os livros, você conhece os conceitos. Se você vê alguém cometendo atos errados e duvidosos, você vai perceber. Se você estudar a Torá de verdade, você vai perceber. A pessoa mentiu, ou enganou o outro, ou fez, falou uma palavra feia, ou falou uma lachonara, maledicência contra o outro. Você começa a perceber nas entrelinhas ali que a coisa tá estranha. Certo? E disso você já vai ter ali, através desse sensor que você vai recebendo através da sabedoria, e se afastando de tudo que tem de errado. É claro que tem que ter muita seta de Shmaya, muita ajuda dos céus, por isso tem que rezar por isso também. Para que Deus nos afaste daqueles que vêm nos confundir. ועד היום יש קומץ של אנשים שמאמינים בו בטורקיה, יש עדיין... E o Rav disse que até hoje em dia existe um pequeno grupo de pessoas que acreditam ainda em Shabtai Tzvi. Olha que absurdo. Mas também, qual que é o absurdo? Hoje em dia também tem meio mundo que acredita que Jesus é Messias. Então não chega nem sim ser tão absurdo. É absurdo, na verdade, mas quando a gente se acostuma com algo, ele deixa de ser assim absurdo. Então essa tragédia, ela passou por toda a Europa. Olha, a gente já conseguiu investir bastante tempo na produção desse conteúdo para os senhores. Para quem gostou até aqui, deixa nos comentários aí o seu reforço, a sua motivação para que a gente continue gravando sobre essa série, sobre esse mesmo vídeo. Ainda tem bastante coisa para gravar, alguma pergunta, alguma dúvida. Eu recomendo que deixem aqui embaixo sua pergunta e também no nosso grupo aberto no WhatsApp. Lá eu posso trazer a resposta em áudio de modo mais completo do que somente escrito aqui no YouTube. O link vai estar sempre na descrição. Estejam conosco, apoiem nosso projeto, clique aqui embaixo, seja membro e tenha acesso a todos os cursos e conteúdos exclusivos que nos esforçamos e nos empenhamos para trazer aqui aos senhores a sabedoria da Torá e vos manter informados, longe da ignorância. Tudo de bom e até o próximo estudo.